Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para este capítulo 8, capítulo interessantíssimo do livro de Romanos. E nós hoje vamos tentar percorrer os versos 18 a 28. Nós falamos aqui acerca da nova criação, daquilo que Deus realmente quer fazer na vida do homem. Nós temos aqui uma nova lei, uma nova ordem de valores, um novo homem realmente, uma nova criatura, algo que Deus quer fazer de novo no ser humano. Porque realmente nós, sem Deus, vamos deteriorando-nos. Podemos dizer que a nossa natureza vai ficando velha, vai ficando caduca, vai realmente ficando cada vez mais longe daquilo que são os propósitos de Deus para a nossa vida. É por isso que há estes textos tão preciosos que nós encontramos nas Escrituras que dizem: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém tem uma relação com Deus, se alguém depositou a sua fé na morte e na ressurreição de Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esta é uma promessa fantástica de Deus para nós. Deus quer transformar a sua situação de desgaste, a sua situação de desânimo, a sua situação de depressão em algo novo, em algo que realmente vale a pena viver. E isso só pode acontecer quando você está numa relação profunda com Cristo. A premissa para que essa criatura nova surja é estar em Cristo. Se você realmente não sente que está em Cristo, se você realmente olhando para a sua vida verifica que está longe daquilo que são os propósitos de Deus para si, então está na altura de mudar de atitude. Está na altura de colocar a sua fé em Deus, colocar a sua fé na morte e na ressurreição de Jesus e deixar Deus transformar o seu ser. Estar em Cristo é o segredo para esta nova criatura desabrochar. Estar em Cristo é realmente a razão pela qual Deus pode transformar o seu ser, isto de dentro para fora. Ou seja, os comportamentos vão ser alterados porque você é uma nova criatura, porque Deus começou a transformar o seu ser por dentro. E isto é o que é necessário acontecer na sua e na minha vida. Nós podemos dizer que somos cristãos, talvez nascemos num lar cristão, talvez, dizemos que, praticamos mais ou menos aquilo que é requerido para ser um cristão de acordo com a nossa sociedade. Eu queria dizer que, com todo o respeito por esses rituais, por esses atos de iniciação no cristianismo, eles não servem de nada se você não estiver em Cristo, se você não partilhar da relação com Deus. Como nós vimos no último programa, se você não tiver o Espírito Santo a habitar em si, aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Isto é muito claro nos textos da Palavra de Deus, nos textos da Bíblia. Deus realmente quer transformar aquilo que está no seu ser e isso é necessário que você possa permitir que isso aconteça na sua vida. Está nas suas mãos desenvolver esse relacionamento com Cristo. Porém, quando nós estamos em Cristo, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é simples. Muitas vezes as transformações do nosso caráter para que nós alcancemos a glória de Cristo, muitas vezes passam por sofrimento, passam por dor, passam por situações que às vezes nós não queremos passar. Mas no fundo é seguir as pisadas de Cristo. O próprio Jesus Cristo, sendo Deus feito homem, sofreu na carne, sofreu o escárnio, a vergonha, sofreu a discriminação, sofreu por último a cruz. Não estou com isto a dizer que temos que chegar aí, mas muitas vezes confundimos estar em Cristo, ter essa nova vida em Cristo, sem que haja sofrimento. Muitas vezes o sofrimento acontece e quando acontece nós podemos apelar para Deus, pedir a Deus que Ele retire. Se esse sofrimento não provém de Deus, Deus vai removê-lo, mas pode acontecer que Deus diga o mesmo que disse o apóstolo Paulo quando estava a viver
queremos nós, uma situação de enfermidade, ele clamou a Deus por 3 vezes e a palavra de Deus diz, em resposta a essa oração, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Temos de ter isto em mente. Deus ama-nos, Deus quer transformar o nosso ser, mas muitas vezes para que essa transformação seja realmente completa, muitas vezes Deus leva-nos até pontos de fraqueza na nossa vida, porque aí muitas vezes estamos mais dispostos a aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então entendamos que muitas vezes o sofrimento pode chegar à nossa vida com a intenção de transformar, de mudar o nosso caráter. Estejamos atentos para que esse sofrimento não seja demasiado prolongado. Eu creio que muitas vezes nós sofremos muito porque não somos rápidos em alterar aquilo que Deus quer transformar na nossa vida. Quando nós aprendemos rápido os ensinos de Deus, não precisamos de sofrer. Esta é realmente uma lição que nós temos de tirar das Escrituras. Olhando para a vida do povo de Israel, e já estudámos várias vezes este povo, vemos que muitas vezes eles levavam 20, 30, 40 anos até se aperceberem daquilo que Deus queria transformar neles, até se aperceberem qual era o pecado que eles tinham de abandonar. Muitas vezes connosco se calhar acontece o mesmo, precisamos de muito tempo até aprender o que é que Deus quer remover da nossa vida. Eu pessoalmente, quando começo a perceber que há várias coisas na minha vida que não jogam, que não estão corretas, então eu pergunto a Deus, Deus, mostra-me claramente o que eu tenho que aprender para que não tenha que sofrer desnecessariamente. Então é a nossa capacidade de aprendizagem que também de alguma forma nos ajuda a ultrapassar essas situações. Mas chegamos então a este verso 18 aqui do capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos ver o que ele tem a dizer acerca desta questão. Diz assim, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo está bem consciente de que o cristão tem muitas promessas, mas ao mesmo tempo também vai passar por situações de sofrimento. Aqui neste texto temos uma promessa bastante confortante, uma promessa que nos anima a percebermos que no futuro a glória será grande. Mas ao mesmo tempo ela nos revela que nós não devemos desprezar os sofrimentos de hoje. Ou seja, aquilo que nos acontece à nossa volta é produzido para que nós realmente possamos ultrapassar essas situações e viver mais próximo daquilo que é a vontade de Deus. Não estou com isto a dizer que todos os sofrimentos que você passa, todas as lágrimas que você derrama, todo o sofrimento que você sente provém de Deus. Não é isso que eu estou a dizer. Não podemos confundir uma coisa com outra. Por vezes o sofrimento provém do pecado dos outros. Por vezes o sofrimento que nós vivemos provém das nossas próprias ações, situações que eu faço que me levam a sofrer. Dar um exemplo, talvez fique mais concreto na nossa mente o que eu quero dizer. Se você mentir e como consequência dessa mentira você perder o seu emprego, não pode atribuir as culpas a Deus desse sofrimento. A culpa foi sua, porque mentiu, usou uma coisa que era claramente contrária à vontade de Deus. Então, isto é um sofrimento causado por si próprio. Se por outro lado, alguém conduz bêbado no seu carro e por algum motivo passa por si e bate no seu carro, por exemplo, e foge, você não tem condições de tirar a matrícula, esse sofrimento não foi causado por Deus, foi causado pelo pecado de outra pessoa. Essa pessoa estava alcoolizada, não deveria estar a conduzir, deveria-lhe ser retirada a carta, mas no entanto ela estava a infringir a lei. E por isso mesmo fez com que você sofresse alguma coisa fruto do pecado de outros. Isto não quer dizer que essas situações Deus não as possa utilizar para o nosso crescimento. Muitas vezes acontece que até os nossos próprios erros Deus usa para nos ensinar lições. Mas isto já tem a ver com outro aspecto, que é o amor e a bondade de Deus para connosco. Não quer dizer que os nossos erros e os erros dos outros são vontade de Deus para a sua vida. Não confunda uma coisa com outra. Eu não creio que é da vontade de Deus nós sofrermos por causa do pecado de alguém. Mas Deus pode utilizar essa situação e trocar, mudar esse mal em bem, assim como fez com José do Egito.
Os irmãos dele pensaram coisas erradas a respeito dele, pensaram vendê-lo e mais do que pensaram, venderam mesmo, como escravo, queriam matá-lo, etc. E aquele mal que eles intentaram contra José, Deus reverteu em bem para que realmente várias famílias fossem poupadas e fez com que ele se tornasse governador do Egito e assim várias famílias puderam ter alimento por vários anos. E isto mostra realmente a bondade e o amor de Deus. Não quer dizer com isto que foi Deus que promoveu aquilo. Mesmo na altura em que o apóstolo escreveu esta epístola, ele estava a falar a cristãos que estavam a sofrer de uma forma atroz. Havia realmente perseguição de uma forma declarada aos cristãos. Eles estavam a sofrer grandes horrores nas mãos dos romanos. E isto porquê? Por causa do nome de Cristo. Porque eles consideravam que só Cristo era digno de toda a honra e toda a glória, e por isso mesmo eles não se dobravam diante do imperador romano, prestando vassalagem ou homenagem ou veneração, porque o imperador romano apresentava-se como um Deus. E os cristãos diziam que não, Deus é só um, Cristo Jesus e o próprio Pai que está nos céus. Então, nós só nos dobramos diante de Deus e não mais diante de homens ou de imagens ou de qualquer outra coisa que seja criatura. E por causa disso, então os cristãos foram perseguidos, foram torturados por causa do nome de Cristo. E estas palavras aqui estavam a ser dirigidas a esses cristãos que estavam a sofrer esses horrores. Mas também estas palavras se aplicam não só a esses cristãos daquela época em que o apóstolo Paulo escreveu, mas também a nós. Muitas vezes vivemos no nosso país, não somos lançados aos leões, é verdade, os cristãos não são lançados hoje aos leões, não são colocados nas arenas, mas há muita discriminação por não ser, talvez, da religião maioritária. Muitas pessoas são discriminadas por causa disso. Mesmo a própria lei suposta da liberdade religiosa continua, enfim, por poder ser totalmente aplicada, porque vai-se protelando aqui, vai-se protelando ali, e as coisas vão continuando em banho-maria como se nada acontecesse. E é triste ver que muitas vezes, pelo facto de se ter uma outra confissão, a pessoa é discriminada. A lei portuguesa diz que não deveria de haver discriminação e que o Estado é laico, não tem uma confissão religiosa. No entanto, na prática, verificamos que muitas vezes há sofrimentos pelo facto de nós querermos seguir de uma forma íntegra, de uma forma total a Cristo. Talvez você que me está a ouvir, em algum ponto do nosso país, está a sentir isso mesmo. Está a sentir o facto de querer estudar a Bíblia. Começam algumas pessoas a gozar consigo. Talvez o facto de você dizer que ouve este programa faz com que algumas das pessoas que o circundam, que o rodeiam, comecem a zombar de si. E isto são sofrimentos por causa de Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que esses sofrimentos não têm nada com que se comparar com a glória daquilo que Deus vai trazer. A palavra de Deus nos diz, e nós dissemos no último programa, que Deus declara que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E isto é uma promessa para si e para mim. Ou seja, os sofrimentos que você está a enfrentar, eu sei que são difíceis, eu estou bem consciente de muitos deles, em algumas escolas onde não permitem, alguns funcionários não permitem que as pessoas tenham religião moral de outras confissões, talvez em alguns bairros ou localidades, e eu lembro-me disto quando era criança, as pessoas eram apedrejadas simplesmente porque não eram cristãos ligados à religião maioritária. Então isto faz com que muitas vezes nós continuemos a sofrer por causa de Cristo. Mas lembremos-nos das promessas de Deus. Vale a pena ser um cristão genuíno, um cristão que se agarra à palavra de Deus e que teme a Deus e que honra a palavra de Deus e medita nela dia e noite, como diz o salmista. Então, continuando aqui no capítulo 8, verso 19, o texto bíblico diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Estes versículos aqui encorajam-nos para apresentar um mundo novo que devemos aguardar com expectativa, com fé, com oração. Essa espera desse mundo novo deve nos levar a viver os princípios de Deus de uma forma ainda mais intensa, de uma forma mais dedicada. Dedicarmos-nos à verdade, ao amor, às boas obras, àquilo que é amar o próximo como a nós próprios. Fazendo isso, realmente estamos a criar de alguma forma já a possibilidade de os princípios de Deus estarem a acontecer.
mas estarmos conscientes de que aqui na Terra nunca iremos poder viver tudo aquilo que é a vontade de Deus para o homem. O mundo foi criado para que o homem o dominasse, mas o homem foi atingido pelo pecado e perdeu realmente muito desse poder. Em vez de o dominar, o homem tem subjugado e tem destruído muito o mundo à sua volta. Tem criado coisas que levam com que muitos aspectos da natureza cheguem à extinção, à poluição, e tudo isso tem provocado males no nosso mundo terríveis. É necessário realmente vivermos também o cristianismo nestas áreas, no cuidado pela natureza, no cuidado por aquilo que Deus tem como sendo a sua criação. Mas temos de estar confiantes que Deus um dia realmente vai restabelecer um mundo novo. Essa profecia acontece, por exemplo, no livro de Isaías, onde diz que o lobo comerá junto com o cordeiro e a criança pode brincar com as feras. São promessas desse mundo novo, onde a selvageria vai terminar, onde realmente as coisas vão ser de uma harmonia tremenda. Isso é uma promessa que Deus deixa também aqui nestes textos da Palavra de Deus. Mas o verso 20 continua a dizer: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então temos aqui este texto bíblico que nos mostra que não só o homem tem essa esperança de um dia ser transformado, como também toda a natureza de alguma forma geme e sofre com o facto de estar ainda debaixo do domínio do homem. O grande rei Salomão disse em Eclesiastes capítulo 1, no verso 5 a 8: levanta-se o sol e põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte. Volte-se, revolte-se na sua carreira e torna-se aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam-se eles a correr. Todas as coisas são canseira, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ou seja, ele está a tentar exprimir, Salomão, neste texto, no fundo, este gemer da criação, este sofrimento, esta canseira, em que as coisas se repetem ciclo após ciclo, constantemente elas estão a acontecer. E de alguma forma a natureza, apesar de muito bem organizada, apesar de nós podermos desfrutar dela, a sua beleza tremenda, ainda poderia ser mais bela, ainda poderia ser mais tremenda. Pois se o homem não vivesse da forma como tem vivido, de uma forma tão egoísta, de uma forma tão impensada às vezes, provocando tantos danos na natureza, certamente a própria natureza não sofreria tanto e nós, em consequência disso, também teríamos uma vida um pouco diferente. Mas o facto é que a natureza sofre por causa do pecado do próprio homem. O próprio homem tem contribuído para que a natureza tenha esse sofrimento. O próprio homem tem contribuído para que essa natureza gema e sofra até aquele dia em que Deus irá realmente restaurar e transformar todas as coisas. É necessário que nós possamos entender esta mudança que Deus quer operar. Ela é realmente uma transformação profunda, não só no nosso ser, como também no mundo criado por Deus. Mas o texto bíblico continua e diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Este texto bíblico aqui é uma referência profundíssima à ação de Deus na nossa vida. Nós vemos como o Espírito Santo intercede por nós. Talvez você às vezes pense: eu não sei o que dizer a Deus, eu não sei como orar. A Bíblia diz que se você não sabe como orar, pode realmente estar diante de Deus simplesmente dizendo isso e pedir ao Espírito Santo que interceda por si nessa altura. E a Bíblia diz que Ele intercede
até ao ponto de gemer, de se condoer consigo na altura do sofrimento. Mas o texto bíblico não fica por aí, diz assim o verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Vemos aqui estes textos interessantes, vendo que aqueles que amam a Deus são chamados por Deus. Deus os ama de tal forma que as coisas que estão ao seu redor, mesmo as coisas más, cooperam para o bem. Mas cooperam para o bem não de toda a gente. Atenção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é fundamental nós entendermos. Muitas vezes este texto é citado sem que nós entendamos as implicações dele mesmo. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Esse é um primeiro mandamento que Jesus nos ensinou. Devemos dedicar a nossa atenção a Deus. E então, com isso, Deus vem em nosso auxílio, Deus vem transformar as situações terríveis em que nós vivemos e coloca até o Espírito Santo ao nosso dispor para Ele orar por nós, para Ele interceder por nós. Estas promessas estão ao seu dispor. Basta você aceitar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E quando você fizer isso, realmente todo este manancial de promessas, toda esta riqueza de promessas, Deus coloca diante de si para você usufruir. Deus o chama seu filho, o chama herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.